Dando prosseguimento aos nossos trabalhos aqui no Fórum Internacional Síndrome de Down, a família como agente transformador, eu queria começar passando a palavra a Eliane Aquino, secretária do Estado da Inclusão e Assistência do Desenvolvimento Social do Sergipe, que tem um filho com síndrome de Down. Eu falei para a Crispim que ia ser muito difícil falar depois da mesa que nós acabamos de ver, né? Eu estou aqui com meu coração na boca. Mas a minha experiência, eu acho que é muito parecida com a de todas as mães, né? Eu tenho meu filho, Mateus, ele tem 3 anos de idade. Ele nasceu, eu estava com quase 7º mês de gravidez, ele nasceu prematuro. E eu não soube na gravidez, eu só soube realmente alguns dias depois que ele nasceu. Ao mesmo tempo, todo mundo já sabia, meu marido já sabia, e ficaram todo mundo esperando que eu desse um sinal para perguntar, né? Até que chegou um dia, depois de mais ou menos uns 6 dias que ele estava na incubadora, e eu sabia que tinha alguma coisa, né? Eu sabia que alguma coisa estava no ar, alguma coisa estava acontecendo. E um belo dia de domingo, eu saí do meu apartamento para ir para a maternidade, e quando eu estava passando pelo elevador do fundo do meu prédio, eu escutei uma voz assim, bom dia, sabe? Quando eu olhei para trás, era um jovem, mais ou menos, uma criança, na realidade, eu acho que ele devia ter uns 11 anos de idade, com síndrome de Down. E, naquele exato momento, a minha ficha caiu. Naquele exato momento, eu falo que foi como se Deus tivesse chegado para mim e falado, vamos encarar que chegou a hora, sabe? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu cheguei na maternidade, peguei a médica e perguntei para ela se Mateus tinha alguma coisa, sabe? E ela falou, tem. Ele tem síndrome de Down, sabe? E aí, aquela história assim, que eu acho que repete como todas as mães. O mundo cai, a gente se sente completamente maluca por conta da falta de informação, né? Eu falo que, depois que o tempo passa, a gente vê que o nosso sofrimento é muito mais pela nossa pequenez, né? Pela nossa falta de informação, pela nossa insegurança enquanto seres humanos. Mateus era uma criatura que assim, ele nasceu sem nenhuma cardiopatia, ele ficou na UTI durante 26 dias para ganhar peso, sabe? Ao mesmo tempo, eu chegava na UTI, tinham várias crianças com problemas, com infecção, com problemas seríssimos, e ele lá. E eu muitas vezes, eu chorava antes de chegar lá, e quando eu chegava lá, que eu olhava para ele, eu sentia uma vergonha tão grande, sabe? Eu sentia uma vergonha de mim mesma, porque eu olhava para ele, eu falava assim, eu estou aqui sofrendo, mas ele está aí firme e forte, sabe? Ele está lutando pela vida dele, e ele me passava uma força muito grande, sabe? E até hoje ele passa. Até hoje ele passa. Eu tenho um outro filho, que é o João Marcelo, que vai fazer 9 anos agora, na segunda-feira, e os dois é a coisa mais linda do mundo, sabe? João Marcelo já começou a me ensinar. Quando o Mateus ainda estava na UTI, um dia que João Marcelo entrou no meu quarto e me viu chorando. Aí João Marcelo olha para mim e fala bem assim, mãe, não tem nada, ele é tão lindo, sabe? E aí a gente começa a perceber assim, realmente não tem nada. Nós é que precisamos realmente nos desconstruirmos muitas vezes, sabe? Eu acho que para encarar a vida, para encarar os nossos preconceitos, porque é muito fácil a gente falar do preconceito do outro e não olhar para o nosso, né? Não olhar para a nossa deficiência, que nós somos completamente cheios de deficiência. E viver com Mateus é isso, sabe? Assim, é a gente não esperar o óbvio, não esperar o óbvio do dia a dia, sabe? Quando a gente acha que ele vai por um lado, pega o outro caminho, e a gente que corre atrás para dar conta dele, porque ele está vivendo, sabe? E, ao mesmo tempo, hoje, aqui na hora, quando vendo cada um dos meninos aqui, a minha emoção maior foi pensar assim, daqui a uns tempos, eu continuarei aqui numa plateia dessa, mas vendo a experiência dele, sabe? Ele falando, ele construindo. E, se Deus quiser, a gente vai estar num mundo muito mais justo, né? Com muito menos diferença.
E eu só tenho a agradecer. Eu acho que eu falo que a Fundação Síndrome de Down foi uma bela ajuda que eu tive na minha vida, porque eu estava aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia, assim, 2 meses depois que Matheus nasceu, saiu da UTI, meu marido descobriu que estava com uma suspeita de câncer. Nós viemos para São Paulo, o Matheus ficou lá, e numa dessas, que a gente estava aqui no hospital, eu vim conhecer a Fundação Síndrome de Down, sabe? E aí foi quando eu conheci Crispim, foi quando eu conheci Leni, e foi aí que os primeiros paradigmas começaram a mudar na minha cabeça, sabe? Na hora quando eu comecei a perceber o seguinte: é criança, sabe? É tratar como criança, assim, é não deixar encher a cabeça dele de terapia, mas é uma criança, o que ele precisa é de força, é de amor, é de cuidado, sabe? E é isso que a gente está fazendo, né? Por isso que, assim, hoje a fala da professora Maria Tereza, para mim, foi assim, de uma clareza imensa, e eu gostaria muito, Maria Tereza, que todos os educadores tivessem o seu pensamento, né? Porque a gente escuta muito os profissionais falando: nós não estamos preparados, eu não sei lidar com as diferenças, eu não sei lidar, nós não recebemos capacitação para isso. Só que, ao mesmo tempo, é a mesma coisa nós, como pais, se a gente tivesse essa chance de falar: não, Deus, eu não quero não, eu não estou preparada. E a gente não tem essa chance, né? E, no entanto, a gente pega e a gente dá conta, e a gente luta, e a gente vive por eles e para eles. E é isso que a gente precisa realmente brigar, para que os profissionais que estão em todas as áreas, sabe, realmente enxerguem isso. E comecem a pensar o seguinte: parar da gente jogar a culpa para o outro, parar de jogar a culpa sempre num responsável maior, enquanto que eu não faço a minha parte, eu não assumo a minha parte enquanto ser humano, enquanto profissional. Há 1 ano eu estou à frente da Secretaria de Estado da Inclusão e Desenvolvimento Social do Estado de Sergipe. E aí, quando eu entrei lá, eu falei: vai ser super fácil, né, que eu vou entrar e eu já vou ter uma equipe que já está lá dentro, que pensa sobre a deficiência, e que isso vai me ajudar muito, e eu vou dar muita força para isso. E foi uma das maiores decepções que eu tive, porque não tinha equipe, sabe? Não tinha ninguém pensando deficiência. Tinha uma pessoa que cuidava do BPC. E aí, quando eu me reportei aos profissionais: o que nós temos aqui além disso? Não, nós temos o BPC. Tá, mas e aí? O que eu tenho além disso? Como é que estão as pessoas com deficiência? Como elas são olhadas dentro desta área? Não, através do Bolsa Família, a gente cadastra, nada mais. Então, nós ainda temos um desafio muito grande pela frente, muito grande. Assim, e hoje nós tivemos falas muito boas, e que o nosso papel, sabe, é realmente lutar, é brigar, é fazer com que cada espaço que a gente tenha, a gente conquiste as pessoas e faça com que as pessoas entendam e assumam o seu papel enquanto profissionais, sabe? Que a gente tem muita gente boa que já está no mercado, tem muita gente que está lutando, mas, na maioria das vezes, são profissionais isolados, são profissionais que ainda estão lutando sozinhos por uma causa, enquanto que não tem que ser minoria, né? Tem que ser maioria. A gente vê que o quanto que os profissionais na vida desses meninos aqui fizeram a diferença. Cada um que passou, cada fala deles, eles identificam um profissional, eles falam de um professor. E isso é o que nós precisamos. Não dá para a gente simplesmente querer incluir, botar numa sala de aula e a criança ficar lá como um vaso. Eu estava falando hoje para o Crispim que a minha primeira tentativa de escola com o Matheus, no ano passado, eu pensei numa escola que foi a primeira escola que o meu filho mais velho estudou, e que, independente do meu filho ter estudado lá, é uma escola que é tida como uma escola inclusiva, sabe? E aí, um dia, eu conversando com a dona da escola, e falei que estava querendo, que Matheus já ia completar 2 anos, que eu queria levá-lo para lá. A primeira resposta que ela me deu foi o seguinte: Eliane, as nossas turmas estão muito cheias, sabe? Mas eu vou ver o que eu faço e volto a entrar em contato com você. Eu falei: tá bom. Passou a semana, no final da semana, um dia à noite, ela me liga.
E aí ela começou com um texto que eu acho que se ela tivesse chegado para mim e falado, olha, Liliane, eu me comprometi com os pais que não passariam de 15 crianças por turma, eu não tenho realmente vaga, eu teria entendido e teria ido buscar outra escola na maior tranquilidade. Mas vocês não têm ideia da volta que ela deu. Ela chegou a falar de alunos que ela teve há 20 anos atrás, sabe, que passaram por escolas, estudaram em escolas diferentes dos irmãos, e que teve muito problema. E ela deu uma volta que, assim, que na hora, quando a ficha caiu, era ela falando e eu chorando, sabe? Porque que eu não estava preparada para achar que isso ia acontecer num primeiro momento, sabe? E aí, muitas vezes, a gente tem que lidar com isso, sabe? De falar assim, o não é velado, né? O não é direto, o não vem de uma forma, por conta da lei, o não aparece, mas ele aparece escondido, ele aparece de várias outras formas que nos obrigam a ir em busca de outras escolas, sabe? E é isso que a gente tem que lutar. Não dá, é a mesma coisa eu acho que você que é médica, é a mesma coisa de um médico falar assim, eu só vou trabalhar não quero trabalhar com alta complexidade, eu não quero trabalhar com os casos, sabe, que são muito desconhecidos. A gente precisa colocar, a gente precisa apoiar e a gente precisa lutar, sim. No dia seguinte, depois desse telefonema com essa primeira escola, que me caiu a ficha, eu falei, eu não tenho que aceitar, sabe, eu não tenho que achar que isso é normal, mas, ao mesmo tempo, me bateu uma insegurança imensa, sabe, como mãe, de falar, como é que eu vou botar meu filho numa escola dessa, que a própria equipe diretora não quis aceitar meu filho, sabe? Numa hora dessa, aí o coração fala mais alto. Eu quero chegar numa escola e sentir que meu filho vai ser acolhido, entendeu? E é isso que a gente ainda tem muito desafio pela frente, sabe? Às vezes, eu falando hoje com o Crispim, escutei isso de outras pessoas, o quanto que nós temos o discurso construído, o quanto que nós escutamos nas palestras, o quanto nós lemos nas nossas leituras, mas o quanto que a realidade ainda está bem distante. Sabe? E é essa realidade que nós precisamos mudar, e mudar sim, porque eles estão aqui, eles estão falando para a gente, sabe, que eles estão lutando, e eles precisam de apoio para não lutarem sozinhos. Então, eu só tenho a agradecer a cada um, sabe, principalmente aos meninos, e eu estava pensando que daqui a uns dias eu estarei na plateia e vendo o Matheus aqui falar da experiência dele num mundo muito melhor, viu? Então, acho que é isso. Obrigada a todos vocês.